acompanho a trajetória política do meu pai, e não somente do meu pai, mas em especial dele, há muito tempo ativamente. Eu nasci no dia 14 de abril de 1982. No dia 1º de maio de 1982, com 16 dias de idade, eu estava no colo da minha mãe, do meu pai, e ele sendo candidato a prefeito de Itajaí a primeira vez. Eu estou na política por gosto. E gosto talvez porque o meu pai seja, talvez porque a discussão política na mesa de jantar sempre foi política, a discussão na mesa de jantar sempre foi política. O filho do político querer seguir a política, eu acho que também é importante, porque cada vez menos nós temos pessoas interessadas em participar do processo político. Então, simpático, jovem, mas não juvenil. Isso, esperto, né? Esperto, não dá ponto sem nó. Foi o político mais preparado com quem nós conversamos, né? É verdade. E aí faz toda a diferença mesmo que ele estava falando ali, o fato de ter acompanhado o pai dele desde cedo, né? Preparado no sentido de politicagem, né? Preparado nesse sentido. A gente não tem como dizer não se tem isso como é bom dizer ou ruim. Não tem como a gente avaliar isso. Mas é um político preparado, né? Ele tem... Tem noção. Ele tem as maldades do político, entendeu? Tem. Não maldade no sentido mal de corrupção, mas a maldade, a malícia. A malícia. Eu posso deixar de ser advogado, eu posso deixar de ser político, posso deixar de ter cabelo, mas eu nunca vou poder deixar de ser filho do meu pai. A minha família, quando eu entrei na política, trabalharam de todas as formas para que eu não entrasse, me pediram que eu não entrasse, porque a família de um político, em especial, ela sabe o quanto a vida do político ela é restritiva, ela é dificultosa. Você deixa de viver com a sua família para viver publicamente. Ser beneficiado ou não por ser filho, acredito que naturalmente acabo sendo beneficiado. Todo o histórico que ele construiu, as pessoas que confiam e acreditam nele, passam a olhar para mim de uma forma diferente. Então, o meu trabalho ao longo desse ano e meio como vereador e agora como candidato a vice-governador, mostra que eu sou também filho do Volney, mas eu não sou só o filho do Volney. O legal da entrevista é esse, porque me lembro que a gente teve dificuldade, inclusive, para bolar essa questão, porque vocês criticaram o fato de eu estar chamando isso de nepotismo, né? Ele ficou meio queimado na hora que a gente falou isso dele. É que assim, o Thiago ele é filho de um político bem conhecido já, que é o Volney Morastone, deputado, que já está há muito tempo aí. Já foi prefeito lá de Itajaí e tudo mais. E aí eu queria saber se essa herança política do pai dele não era algo que o beneficiava. E é evidente que o beneficia, ele falou. Óbvio, e aí eu perguntei se isso não é uma maneira de um funcionamento de uma oligarquia, onde hereditariamente o poder fica de pai para filho. Eu continuo achando que isso é uma maneira velada, tá? Secretarias regionais, elas são simplesmente 36 comitês eleitorais permanentes espalhados pelo estado de Santa Catarina. As 36 secretarias regionais são 36 grandes cabides de emprego. São 36 locais espalhados pelo estado de Santa Catarina, onde quem perdeu a eleição nos municípios está lá abrigado para continuar fazendo política nos municípios e garantindo, às vezes, um processo de reeleição. Ela não descentraliza nada, ela não descentraliza orçamento, ela não descentraliza gestão. O princípio dela está corretíssimo, que é a descentralização, mas a forma como ela está hoje aplicada, de jeito nenhum. Vocês vejam, qual é a lógica de se ter uma secretaria regional com 149 ou 159 cargos de confiança em Florianópolis, no lado do Palácio do Governo? Não existe lógica. A descentralização vai ocorrer a partir das 21 associações de municípios que nós temos em Santa Catarina. Durante um dia por semana, governador, vice-governador, secretários de Estado percorrerão cada uma dessas 21 secretarias, em reunião com prefeitos, vereadores, lideranças políticas, lideranças empresariais, sociais, com a comunidade daquela região,
para ali debater as prioridades, o que necessita a região como um todo, descentralizando o orçamento e aplicando aquilo que a comunidade daquela região definir como prioridade, fazendo com que aconteça. Acredito que essa é a forma certa de descentralizar o governo. Então, você tem o governador ali presente, os secretários, o orçamento, e no máximo em 21 semanas, todo esse staff governamental vai estar ali novamente, vai debater com a população novamente. E os resultados já vão ter que aparecer. Diferente do que acontece hoje, que as secretarias regionais elas servem simplesmente como um ambiente homologatório, onde você recebe uma proposta, carimba, dá o recebido e manda para Florianópolis, porque ali não se resolve nada. Então, essa é a descentralização de fato. Nós vamos fazer a descentralização de fato. O que nós vamos acabar é com o cabide de emprego. O candidato, eu acho que foi o que melhor apresentou uma solução. Na verdade, o Armindo também falou algo diferente, mas ele falou, o Thiago, ele propõe uma política muito interessante, que a descentralização tem que acontecer, mas não dessa maneira, não através das secretarias regionais. Né? Secretarias é algo muito marcante nessas eleições, assim. Eu tô curioso para saber se isso vai acabar ou não. Não vai acabar, se o Raimundo foi eleito, não vai acabar. Mas eu tô curioso. Uma coisa que eu acho que foi muito importante para Santa Catarina, que foi a atração de investimentos, como a BMW, por exemplo. Eu acho que o governo fez isso bem, isso é importante para Santa Catarina, isso desenvolve o estado de Santa Catarina, isso estimula a economia do estado, e nós daremos continuidade a esse processo, tentando usar de todos os mecanismos para fortalecer ainda mais a atração de investimentos para o estado de Santa Catarina. Agora, o fato de ser de um partido, é natural que a cobrança ela exista, mas basta cada um de nós olhar para a nossa vida 12 anos atrás e verificar se hoje nós não estamos melhor do que nós estávamos. Essa é a primeira análise que deve ser feita. Não que não tem que criticar o governo, tem que criticar. Eu sou um dos maiores críticos ao governo, ao próprio PT, naquilo que se faz de errado, naquilo que não se permite uma transparência às vezes maior, uma participação democrática maior. Por quê? O governo federal ele não é só o PT, o governo federal é composto por vários partidos, é a tal governabilidade que é um problema para esse país, porque você tem que fazer composições políticas e às vezes fechar os olhos para certas coisas que não é o que cada um quer, para fazer com que o governo ande, para que as coisas aconteçam, se não 100% como todos nós esperamos, que seja 80%, que seja 70%, 60%, mas é melhor do que nada. E governar é exatamente isso. Governar é fazer a máquina andar. O que é um novo pacto federativo? É a divisão do... Vamos imaginar o orçamento, tudo que a gente recolhe como impostos, como um bolo. 70% desse bolo fica para a União, 19% do bolo fica para o Estado e 11% do bolo fica para os municípios. Só que é nos municípios que os problemas acontecem. E como é que se busca esses recursos no Estado e na União? Através de projetos. Projetos cada vez mais técnicos, complexos, onde um município como Itajaí, falar do meu município, que é o segundo maior orçamento do estado de Santa Catarina, o 28º do país, um município de ponta, Itajaí sofre dificuldades para fazer projetos. Já sofreu menos. Hoje sofre mais dificuldades. Por incapacidade? Não. Por falta de recursos humanos e financeiros para se fazer esses projetos. Imaginem isso nos municípios menores. Se torna quase inviável a vinda de recursos para esses municípios. Então a discussão do novo Pacto Federativo é fundamental. A discussão da reforma política é fundamental. Da reforma tributária é fundamental. Então a gente pede saúde, a gente pede educação, a gente pede moradia, a gente pede
tudo o que é o nosso dia a dia. Mas para que a gente tenha o que é o nosso dia a dia, a gente deve discutir o que nos impossibilita de ter essas coisas, né? Como esses 3 exemplos que eu dei, que é o Pacto Federativo, a reforma política e a reforma tributária, que são fundamentais para o desenvolvimento futuro do Brasil. Por apenas um leitor que vocês tenham, mas ele deve ser respeitado. Ele vai, sem dúvida nenhuma, ter o direito de ouvir as minhas opiniões e deve ter o direito de ouvir as opiniões, os pensamentos dos outros candidatos. Respondo ao Estopim como eu procuro responder a todos os veículos de comunicação que me procuram.